Opa, e aí, tudo bem? Olha só, hoje eu queria trazer um assunto um pouco mais técnico para você. Eu queria falar um pouquinho sobre rapport. Se a gente for traduzir ao pé da letra, rapport significa trazer de volta, né? É uma palavra, é um termo muito utilizado aí na PNL, Programação Neurolinguística. Provavelmente você já ouviu falar sobre PNL, já deve ter estudado alguma coisa sobre PNL. E a técnica de rapport, ela serve para você criar uma conexão com a outra pessoa, criar uma identificação, uma sintonia com a outra pessoa, tá? O que você faz aí no rapport? Basicamente, você vai se equiparar com a outra pessoa e manter essa relação de sintonia. Eu tive aí tantos anos no mundo corporativo, desses anos todos, no mínimo 15 anos, eu me relacionei diretamente com muitos prefeitos, muitos deputados, muitos presidentes e diretores de grandes empresas, de multinacionais, e eu sempre utilizei essa técnica de rapport. Participei de muitas reuniões muito tensas, tratando de assuntos muito delicados, negociações muito delicadas, e eu sempre usei essa técnica de rapport para criar essa conexão, e com isso eu tive aí muito sucesso na relação, na criação de grandes parcerias que eu fiz aí quando eu estive no mundo corporativo, tá? Como que funciona essa equiparação? Primeiro, a questão vestuário, né? Se você vai num lugar mais informal, se você aparecer lá de terno, gravata, você não quebra essa primeira barreira. E o contrário também, se você estiver num lugar mais formal e aparecer lá de camiseta, sei lá como eu estou agora, de camiseta, também você está meio fora, você não cria essa primeira conexão. O vestuário aqui, ó, ele serve meio que para abrir a primeira porta para você começar. E daí você começa a usar as técnicas de rapport, que é, primeiro, tom de fala, né? Se a pessoa fala mais alto, você fala mais alto, você está no mesmo tom dela. Se a pessoa fala mais baixo, você fala mais baixo. Você se equipara ao tom de voz dela. Velocidade da fala, se é uma pessoa mais acelerada, fala mais rápido e tal, você fala um pouco mais rápido também. Você acompanha meio que o ritmo dela. Se ela fala mais lento, mais pausada, de uma forma mais calma, você também fala de uma forma mais pausada, mais tranquila, entrando no ritmo dela. Tem a questão gestual, assim, ó, a pessoa está em pé, você está em pé, ela está sentada, você está sentado. Inclinou um pouco para trás, você pode ir um pouco para trás, foi para frente, você vai para frente. Aqui vale um alerta assim, para você não ficar imitando a pessoa, né? Senão fica esquisito, o que você vai fazer, você vai quebrar, a pessoa vai achar que você é maluco. Então não vai dar certo. Então assim, alguns pequenos gestos você fazer alguma coisa meio semelhante, vai estar meio que na sintonia dela. E também usar nas suas falas algumas frases, algumas palavras-chave que ela usou na fala dela. Você vai ver no começo, fica até um pouco engraçado, assim, quando você usa uma palavra dela, uma frase dela, ela se sente compreendida. Então, enquanto você está falando, ela começa a fazer assim para você, ó. Ela começa a concordar. Porque ela, como você está usando a palavra que ela usou, exatamente a palavra que ela usou, então ela se sente compreendida e concorda com você. Então, assim, esses detalhes, você não precisa usar tudo ao mesmo tempo, né? Você coloca uma coisa aqui, uma coisa ali e tal. Você vai entrando meio que no ritmo dela e daí aos poucos você vai trazendo para o seu. Então, algumas dicas para dar certo essa utilização de rapport. Primeiro, isso que eu falei, não ficar imitando a outra pessoa, vai ficar muito estranho, né? Uma ideia boa para você não imitar é assim, você não ficar só o oposto dela. Se ela fala muito alto, não vai ficar falando muito baixo, que não cria conexão. Então, se você não for o oposto dela, já ajuda você começar a treinar, se desenvolver um pouco nessa questão de rapport. Outro aspecto, você tem que ser congruente, né? O que você está falando com o que você está fazendo, o que você prometeu com o que você está entregando, tem que bater, tem que fazer sentido, né? Senão você fala uma coisa e entrega a outra, não há rapport que dê jeito nisso aí, né? No longo prazo você não vai construir uma relação de parceria, de confiança. Então você tem que cumprir o que você prometeu, né? Você tem que respeitar os valores e crenças da outra pessoa. Não ir para o embate com outra pessoa em questões fundamentais dela, crenças e valores. Outro ponto muito importante é assim, ó, sempre que você for participar de uma reunião delicada, um assunto tenso, começar por um ponto em comum.
começar por um aspecto positivo, que vocês dois concordam, que os dois lados concordam com aquela questão. Então começa pelo positivo e daí aos poucos vai colocando as questões mais complexas, mais delicadas, tá? E por fim, assim, quando você quiser quebrar isso, você quer encerrar uma reunião, você já está satisfeito com o resultado daquela reunião, ou mesmo de uma ligação, quebra o ritmo. Se a pessoa está lá falando alto, fala mais baixo. Se ela é acelerada, fala mais devagar um pouquinho. Quando você quebra isso aí, a pessoa automaticamente se desconecta e é um momento ótimo para você começar a introduzir a fala para ir concluindo e finalizando a reunião ou a ligação. Tá bom? Espero que você tenha gostado aí. Utilize, treine, você vai se surpreender com o resultado. Um abraço, valeu, até a próxima aí.